Paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, todo querido ouvinte, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, irmã Tânia, a paz de Deus a todos, do canal do YouTube, da plataforma do YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Louvado seja Deus, compartilhe, curta o canal de palavra, de profecia, glórias a Deus, Shurian de Ras, de Klas, de Show de Ras, de revelação, de direcionamento da parte de Deus. Hoje, irmãos, trabalhei, domingão, né? Trabalhei, já é tarde da noite, e amanhã eu levantarei bem cedo, né? Trabalharei na parte da manhã. Então, irmãos, vamos trazer a palavra, né? Bem rapidinho, porque o Senhor pede e a irmã Tânia entra, amém? Quem acompanha sabe que nós estamos no 20º dia da campanha do propósito de jejum e oração de Daniel. São 21 dias, hoje é penúltimo dia, né? Amanhã é o último dia, louvado seja Deus. E o Senhor, claro, que Ele trouxe uma palavra breve, irmãos, mas Ele não nos deixa. Aquele que chega diante de Deus com o coração contrito, Ele não nos deixa vazio, né? Ele não nos despede vazio. Amém? Então o Senhor já fala pela essa palavra, irmãos. Louvado seja Deus. Eu abro este culto na autoridade do nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. E entrego a palavra com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém? Ali que fala, irmãos, em Isaías, os irmãos, eu não vou ler, mas os irmãos podem acompanhar, tá? A palavra, ela tem uma base bíblica sempre, sempre. Tudo que o Senhor quer nos falar, nos entregar, louvado seja Deus, o Senhor nos entrega através da palavra. É a palavra que é revelada e ela se cumpre. Na vida do cristão, na vida do que serve a Deus, tudo vem primeiro da palavra. A palavra vem e ela é aplicada, ela é concluída. Amém? Tem que ter a palavra de Deus para as coisas do servo, da serva de Deus se concluir, se resolver, se realizar. Tem que haver uma palavra. Amém? A gente estava tocando de fundo o hino que fala a respeito de ter vitória sobre a fé, né? Em fé. Temos vitória a respeito quando temos fé. E agora já terminou aquele hino, já entrou em outro, ó. A paz eu vos deixo, né? Tenha paz no coração. Amém? A promessa, o propósito, a gente permanece no propósito e a promessa ela se cumpre na hora certa. Ela não atrasa, ela não adianta. Deus vem na hora certa. Se certifique-se disso. Tenha fé e tenha paz. Não podemos só ter paz e não ter fé. E não podemos só ter fé e não ter paz. As duas coisas do servo de Deus têm que andar junto. Shurian de Ras, de Klas, de Shul de Ras, de Cantaramanã. Tem que andar junto. A fé e a paz. Receba a paz de Deus. Diz o hino 375. A paz eu vos deixo. Deus nos deixou a paz. Tenhamos paz. Mas está tudo, tenha paz. Amém? Sempre na direção de Deus, na hora que é para dar andamento, dê, na hora que é para aguardar, aguarde. Sempre em oração, sempre na casa de oração, sempre glorificando a Deus, sempre abençoando pessoas. É assim que o servo de Deus faz. Ele aguarda caminhando, ele espera fazendo. O esperar do cristão, do homem, da mulher de Deus, não é que nem a maioria das pessoas. Não, vou esperar, não. O servo de Deus espera caminhando, espera fazendo coisas.
sempre fazendo coisas, sempre abençoando a obra, sempre abençoando pessoas, sempre se abençoando, sempre inventando coisas, nunca parado, nunca. Amém? De vitória em vitória, de glória em glória, de luta em luta, sabe? Sempre de cabeça erguida, com a alegria da salvação, lá na casa de oração adorando a Deus. Hoje eu vou trabalhar porque já é mais de meia-noite, já é segunda-feira, né? Já é dia 1º de abril, nada de dia da mentira, não. A palavra nos fala que o Senhor, Ele é o Espírito da verdade, né? E Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu ver aqui agora, aqui, ó. Ao que vive para sempre. Ele é vivo, Ele vive para sempre e Ele é verdadeiro. O verdadeiro é o Senhor Jesus. Nele não há mentira. E no servo de Deus, que faz jus da palavra de Deus, também tem que procurar estar na verdade. Amém? Então é isso, Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, tenha paz e tenha fé. A promessa se cumprirá. Glória a Deus, com paz. Amém? E o Senhor fala na palavra, depois os irmãos podem ir lá e conferir, né? O querido ouvinte, louvado seja Deus. Isaías 14, 27, que diz assim: o Senhor vai fazer, porque Ele determinou. Ele não volta atrás do que Ele disse. Deus, Ele não volta atrás do que Ele diz. Nós voltamos atrás, mas Deus não. Deus, Ele é fiel em suas palavras, em suas promessas. Cabe a nós fazer a nossa parte e o Senhor faz a dele. Amém? O Senhor fala que Ele está com o braço estendido, né? Que Ele está do nosso lado, nos apoiando, nos direcionando até chegar no dia da vitória. Uns com propósito, outros com a promessa, né? Sempre dentro de propósito, dentro de promessa, tem a vontade de Deus, que é a obra e a salvação. Não tem plano de Deus que não priorize a salvação e a obra. Deus, ele não faz coisas por vaidade, para o homem, para a mulher ficar feliz, é lógico. Deus, ele é pai, é lógico que ele quer nos ver felizes, mas em primeiro lugar, ele se preocupa com a obra dele e com a salvação de pessoas. Aí entra o nosso plano. O plano de Deus para as nossas vidas inclui, em primeiro lugar, a salvação da nossa alma. Ele não abre mão disso. Não tem plano de Deus que não priorize a salvação e a sua obra. Qual que é a sua obra? Qual que é a obra de Deus? É pessoas. Deus, ele prioriza pessoas. O propósito, a promessa, ela tem que estar incluindo almas, pessoas. Não é simplesmente um propósito, vamos viver felizes para sempre. Não. O propósito, a promessa, ela é algo de Deus. Nasceu no coração de Deus e depois veio para o nosso. E muitas das vezes está no nosso coração e a gente pede para Deus, Deus analisa e Ele faz o nosso sonho, a nossa vontade, né? O nosso pedido, Ele transforma o nosso pedido, Ele faz acontecer, mas junto disso prioriza almas e a obra dele. A obra dele tem santidade, a obra dele tem verdade, a obra dele tem responsabilidade, a obra dele tem sinceridade. Não dá para estar dentro da obra de Deus, dentro do propósito de Deus, com o nosso interior destruído, corrompido. Louvado seja Deus. Contrito venho a ti. Nós temos que ter uma alma contrita diante de Deus.
sempre dizendo que nós precisamos dele, sabe, com a consciência que precisamos dele para caminhar nesta terra. Diz aqui o hino 365, contrito venho a ti. Venhamos diante de Deus com o coração contrito, arrependido, dando a entender a Deus que nós somos pequenos e Ele é grande. Amém? Se conserte com Deus, se conserte com pessoas. Assim diz o Senhor. Então, recapitulando, irmãos, a palavra é breve, né? Mas o Espírito Santo vai colocando em meus lábios e eu vou falando. Deus vai fazer. Ele está com o braço estendido, com o braço forte, para nos encaminhar, para nos fortalecer, para nos direcionar. Amém? Como está escrito em Isaías 14, 27. Pode conferir lá. Amém? Não esqueça, Isaías 14, 27. Né? Uns versículos acima do 27, acho que o 25, o 26, fala que ele é o braço forte, o braço estendido, e termina dizendo no 27, no 26, no 27 de Isaías 14, que ele não volta atrás e que ele vai fazer a obra dele acontecer, porque assim ele determinou. E o Senhor também fala que ele é a porção de cada dia. Não nos faltará nem coisa pequena, nem coisa grande. Por quê? Porque ele cuida dos seus. Ele cuida da irmã, ele cuida do irmão, ele cuida até do querido ouvinte. Louvado seja Deus. Do querido ouvinte que tem que virar irmão e irmã. Né? Louvado seja Deus. Aqui, ó, falando de missionários. Vamos sair daqui, né, pai? O que é isso aqui, pai? Ensina aqui, ó. Né? Como eu disse, na obra de Deus tem que ter sinceridade, verdade, né? Responsabilidade. Aí o próximo ano que entrou aqui, ó, 360. Do mal apartados devemos estar. Devemos estar tudo que nos afasta da promessa, do propósito. Senão, o propósito, a promessa não se cumpre. Fica rodando, sabe? Tem uma passagem bíblica que fala... o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus deu uma promessa para eles. Para chegar na terra de Canaã. Na terra que jorrava leite e mel. Deus preparou Moisés. Moisés era assim, um zero à esquerda. Para ele se achava, né? Pois ele nasceu e queriam matar ele, porque o inimigo, ele sempre sabe do plano de Deus. Ele não sabe assim no total, mas como ele fica ao nosso derredor, ele sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então Moisés tinha o plano de levar o povo de Israel para tirar o povo do Egito, né? O povo de Israel tirar do Egito, tirar da escravidão e levar para uma terra prometida, que é a terra de Canaã. E os adversários já se levantaram contra Moisés dele de bebê. Era para matar todos os bebês, acho que de 2 anos para baixo, para atingir Moisés. Mas a mãe de Moisés, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, isso está lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus já agia. Direcionada pelo Espírito Santo de Deus, essa mulher, a mãe de Moisés, que eu esqueci o nome agora, tem a atitude de colocar Moisés num bercinho, né, de madeira e jogar no mar, no rio. E esse barquinho, esse negocinho, como é que se chama? É balaio que fala? Eu lembro da época de escola, da cartilha. O balaio vai na água do rio, não sei se é Rio Jordão, não lembro agora. Vai no rio e vai até a filha de Faraó. E a filha de Faraó sempre quis um filho. Quando ela viu aquela criança, aquele bebê lindo, naquele balaio de madeira, ela falou assim, não, foi os deuses, porque os outros povos, eles acreditam em deuses, né? Não no Deus, em um Deus só, vários deuses. Assim, foi os deuses que me mandou esse bebê. E ela, muito que rápido, pegou aquele bebê, que era Moisés, recém-nascido, e cuidou dele. E Faraó mal sabia que aquele que ele queria matar estava no palácio, na casa dele, com a filha dele. Louvado seja Deus. Eu vou tirar aqui um pouquinho, né, irmãos, que tá fazendo muita coisa aqui. Sim,
E essa mulher, a filha de Faraó, ela não tinha filho, então ela não tinha leite. Ela não estava grávida, aquele bebê não foi dela. Então ela não tinha leite. Então ela foi buscar uma ama, uma mãe, para dar leite. Só que ela deu um nome para Moisés. Ela deu o nome de Moisés. Ela precisava de uma ama para dar o leite para o bebê. Foi buscar em Israel. Quem que veio? A própria mãe dele, que foi direcionada por Deus, né, pelo Espírito Santo do Deus vivo, de jogar o menino no rio, né? No balaio, dentro do balaio, no rio. E ela mesma, a mãe dele, que foi com muito sacrifício que jogou. Já precisou jogar um bebê no rio? Pelo amor de Deus, né? Pois ela foi até lá e ficou com Moisés, cuidando de Moisés até grandão. E Moisés foi ali, conheceu todo ali a elite, né, do Egito, vivia no meio de príncipes, né, de Faraó. A própria, né, a mãe dele, postiça, que era filha de Faraó, tratava ele assim mesmo como um príncipe, como um rei. Só que Deus tinha um plano na vida dele, louvado seja Deus. Aí Deus pegou Moisés, fez ficar fugitivo daquela terra, matou, né? Moisés matou um homem. E esse homem que ele matou estava judiando do povo de Israel. Só que o povo não sabia, o povo ali do palácio não sabia que Moisés era um dos israelitas. Moisés foi achado no mar, no rio, mas ninguém sabia a origem dele. Ele era o príncipe do Egito. Mas ninguém sabia que ele era um israelita. Que é totalmente... o povo do Egito era totalmente contra os israelitas, né? Principalmente Faraó. Os israelitas, eles eram escravos, escravizados pelo Egito, por Faraó. E Moisés, que era o príncipe do Egito, era um israelita, que foi esse bebê que a filha de Faraó pegou. Louvado seja Deus. Só que ninguém sabia. E quando Moisés, já grande, né, passeava pelo Egito num cavalo, né, ele passeava pelo Egito, ele viu um dos soldados do Egito judiando de um israelita, de um dos escravos, né? E Moisés ficou tão irado, e matou aquele soldado. E no Egito, se você matasse alguém, você era prisão, era pena de morte, morria também. Quando o homem viu que ele matou, que foi Moisés que matou, porque alguém viu ele matando, foi falar pro faraó, Moisés matou um homem, e matou um homem israelita. Acharam estranho, né? Por que Moisés, príncipe do Egito, matou um israelita? Ficou bravo porque o soldado estava machucando o israelita. Então Moisés sabia que Faraó ia mandar matar ele. O que Moisés fez? Ali começou o chamado dele. Fugiu do Egito. Ali acabou a mordomia dele. Fugiu de príncipe ali do Egito, filho da princesa, né, da filha de Faraó, né, e foi pro deserto. Ali começou o chamado dele. Ali ele começou a ser provado e o Senhor mudar o caráter dele, né, porque ele era príncipe do Egito. Ele tinha os costumes, ainda que ele fosse um israelita, mas ele cresceu e foi criado com os princípios. Ele amava o Deus de Israel, só que ele tinha um caráter do pessoal do Egito. Ele era um príncipe. Ele tinha toda a mordomia. Ele nunca tinha sofrido. Aí o Senhor levou ele para um deserto. É assim que Deus faz na vida da gente, daquele que serve a Deus. Se precisa ter um processo de amadurecimento, o Senhor leva para o deserto mesmo. E é um deserto bem deserto. Louvado seja Deus. Deus, ele nos sustenta. Mas ele deixa nós sentirmos quente do deserto, né? Pra gente aprender algumas coisas.
É assim. O servo de Deus, ele passa por isso. Louvado seja Deus. Eu tenho uma alergia. Então, Moisés foi para o meio do deserto e Deus cuidou dele ali, mas começou a ensinar. Começou a ensinar. Quando ele estava preparado, ele foi até o povo de Israel. Falou para o povo de Israel que ia tirar eles do Egito para levar para a terra prometida, que é a terra de Canaã. Isso, terra prometida, terra de Canaã, que mana leite e mel. Só que Moisés teve que chegar até Faraó. Deus dava o recado, Moisés e Arão. Arão era irmão de Moisés. Então Moisés estava em primeiro lugar, né, preparado por Deus. Deus falava com Moisés tete a tete. Moisés só não via ele, porque não pode ver Deus, né, porque é fulminado. Mas Moisés ia até o Monte Sinai, e a glória de Deus descia no Monte Sinai, que estremecia. Os israelitas viam que quando Moisés ficava no Monte Sinai separado, que Deus mandava ele ir lá, a terra tremia. E os israelitas falavam, nossa, Deus está falando com Moisés. Deus falava tete a tete com Moisés. Por quê? Porque ele aceitou, e mesmo se ele não aceitasse, ia ter que ser do mesmo jeito. Ele passou pelo processo que Deus permitiu. Por quê? Para chegar nesse nível de conversar tete a tete, de conversar frente a frente. Deus amava tanto Moisés que Moisés não provou da morte. O corpo de Moisés sumiu, ninguém sabe. Não provou da morte, não teve enterro. Foram poucos que aconteceu isso. Moisés e o profeta Elias. Enoque também. Elias, o corpo dele não sumiu. Moisés sumiu o corpo. Elias subiu num carro de fogo. Isso é para quem crê, né, irmãos? Querido ouvinte, isso é bíblico, tá nas escrituras, mas é para quem conhece o mundo espiritual, o evangelho, né? Porque Deus, ele age da maneira que ele quer com cada servo dele. E Elias, ele orou no nome dele. Olha a autoridade que ele tinha e a comunhão que ele tinha com Deus. Tem uma certa passagem da Bíblia, Elias era um grande profeta, né? E ele orou em seu próprio nome. A gente não ora em nome de Jesus? Porque é Jesus que é a autoridade, não eu. Mas Elias tinha uma comunhão e uns pontos tão, né? Ele era de pontos, ele tinha pontos com Deus. Porque é o Antigo Testamento, né? Não era o Senhor Jesus ainda. E ele orou no seu próprio nome. Elias falou assim, que fique sem chover 3 anos e meio nessa terra. Ficou sem chover 3 anos e meio na terra. Ele não pediu para Deus, não. Ele falou na autoridade do nome dele. Aí depois ele pediu para chover. Aí logo veio um sinal no céu. Apareceu uma nuvem, né? Uma pequena nuvem com o formato de uma mão de um homem, anunciando que vinha a chuva serôdia, né? Por quê? Porque Deus preparou Elias para chegar nesse nível. E Elias não provou da morte. Foi transladado num carro de fogo. Do lado de Eliseu. Eliseu viu tudo. Eliseu era o outro profeta que andou com Elias. Quando Eliseu estava preparado, ainda ele pediu unção dobrada de Elias. Eliseu falou assim, quando você for embora, eu quero unção dobrada que você tem. Olha que Elias tinha uma unção, hein? Mas Eliseu pediu unção dobrada. Louvado seja Deus. E Elias subiu no carro de fogo. E Eliseu viu tudo, o amigo dele, profeta. Que aí passou a ser profeta também com unção dobrada de Elias. Então aquele que Deus honra, não prova da morte. Louvado seja Deus. Aí voltando para Moisés. Moisés também não provou da morte, né? O corpo sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu. Então, quando ele estava preparado, ele chegou diante de Faraó. Deus dava o recado, e a ele e Arão falar para Moisés, e Arão e Moisés falar para Faraó que era para deixar o povo de Israel embora, porque Faraó escravizava o povo de Israel. Eles trabalhavam de noite, os israelitas trabalhavam de noite para Faraó.
E Deus preparou Moisés, todo esse processo, né, deserto e tal, para estar preparado para tirar o povo do Egito e levar para a terra que mana leite e mel. Só que Faraó não ouvia Moisés. Moisés ia lá e falava assim, tudo que Deus mandava, Moisés falava para Faraó, ó, o meu Senhor falou que é para você deixar o povo de Israel embora, que nós vamos partir. E Faraó não deixava. Aí, sabe o que acontecia? Acontecia alguma coisa de ruim com Faraó. Faraó passava por algo, vinha pestes, sabe? Vinha enfermidades. Aí, na hora que vinha a enfermidade, Faraó falava para Moisés, pode levar o teu povo. Aí passava aquela enfermidade. Aí Faraó falava que não vai pegar o povo. Não vai levar. Aí Deus mandava outro recado para Moisés falar para Faraó, ó, o Senhor me falou que é para você, Faraó, Senhor Faraó, deixar o povo de Israel ir embora. Porque se você não deixar, vai acontecer isso, isso e isso. E o Faraó endurecia o coração, não deixava. Falava, não vai. Não vou libertar eles, não vou, eles são meus escravos, eu paguei por eles. Eu paguei. Aí Moisés virava as costas e começava de novo o que Moisés tinha falado que ia acontecer com ele. Até que quando aconteceu uma coisa bem grave, aí Faraó liberou. Aonde ele tem a travessia do mar, que o mar se abre, que aí Faraó liberou para eles ir embora. Aí quando estava na metade do caminho, Faraó se revoltou, chamou todo o exército do Egito e foi atrás deles. Aí onde estava o exército do Egito atrás, o povo de Deus no meio e na frente o mar vermelho. Aí Deus fala para Moisés tocar nas águas, no mar, o mar se abre e Moisés passa, né, junto com o povo, de pés enxutos, né? E do outro lado eles começam a travessia né, para chegar na Terra Prometida. Só que como a Terra Prometida tinha um tempo para chegar na Terra Prometida, mas como eles desobedeciam a Deus, demorou 40 anos para eles chegarem na promessa. Era tudo isso que eu falei agora para chegar aqui. Se nós não obedecemos a Deus, a promessa não se cumpre rápido. A gente fica, sabe, em círculo. Louvado seja Deus. Que não seja assim nem para você nem para mim. Lembra que eu falei do reboliço, do relógio? Tem hora certa, os dois ponteiros vai se cruzar. Aí o que vai acontecer? A promessa ela vai se cumprir e o propósito vai se cumprir. Então nós temos que estar na direção de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Então o Senhor fala por essa palavra. Tem porção de cada dia. O Senhor está com o braço estendido, né, com o braço forte, para cumprir a promessa, o propósito. Ele não volta atrás da promessa, do propósito. Ele está com o braço estendido, ou seja, ele está nos sustentando. Nos sustentando com tenhamos fé, tenhamos paz. Recebemos a paz, né, que Deus nos dá, tenhamos fé para ter vitória. Amém? E o Senhor termina essa palavra, Shurian de Haas, deixou de Haas, 27. Dia 27 de março, irmãos, teve algo, mas às vezes por causa, né, que 27 de fevereiro eu tive uma bênção, mas aí ela foi bem nítida, né, bem física, bem, sabe, palpável. Então eu até comentei, dia 27 de fevereiro eu tive um testemunho, porque o Senhor estava falando do dia 27. Aí dia 27 de março, no começo de março, o Senhor também estava falando do dia 27 de março, louvado seja Deus. Mas às vezes a nossa vida é tão corrida, né, tantas coisas tal, que não é que passou desapercebido, não passou, nada de mim, quando vem da parte de Deus, passa desapercebido. Mas eu não imaginava que dia 27 era... Quando aconteceu, na hora eu não me liguei, mas depois eu entendi, ai pai, era isso que o Senhor queria me falar do dia de 27 de março. Agora o Senhor continua me dando, hoje é dia 1º, né, de abril, 27, não sei se é 27 dias ou dia 27 de abril, agora está mais próximo, né? O Senhor me dá duas datas, 27, eu não sei se é 27 dias ou dia 27. E o Senhor também me fala do mês
7. Uns cultos atrás, há muito tempo, o Senhor vem falando do mês 7. Louvado seja Deus. É isso que o Senhor pede para me falar até agora. Até aqui o Senhor nos entregou a palavra. Tudo vem dele, tudo volta para ele são feitas e sujeitas todas as coisas. E tenhamos em oração, fazemos o jejum, amanhã é o último dia do meu jejum, né? De Daniel, lógico que vai ter outras oportunidades de eu estar em jejum. Na minha folga eu sempre estou em jejum, mas de 21 dias assim direto, amanhã é o último dia, o Senhor vai fazer algo, amém? E até aqui o Senhor me entregou, louvado seja Deus. Olha, vai ser um culto de 10 minutos, foi de 30 minutos, mas amém? Pelo menos eu falei a respeito de algo, né, que era necessário, de Moisés, que era para levar o povo direcionado para a terra prometida, mas o povo, por ignorância, por desobediência, uma promessa que era para se cumprir rápido, demorou 40 anos. Que isso não venha acontecer nem comigo, nem contigo. Que o tempo de Deus chegue na hora certa, né? Que nós venhamos andar junto com o ponteiro de Deus, junto com a vontade de Deus, para chegarmos no propósito, na promessa. Amém? Até aqui o Senhor falou. Não vou orar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz de Deus. Deus seja louvado. Até amanhã. Glória a Deus.